Os Peaky Blinders foram uma gangue real que operou em Birmingham, Inglaterra, durante o final do século XIX e início do século XX. Embora a série de televisão Peaky Blinders seja baseada em eventos históricos, ela toma consideráveis liberdades artísticas, e muitos personagens e situações são criações da ficção. Vamos explorar a verdadeira história por trás dos Peaky Blinders, focando em eventos, personalidades e o contexto social da época. O nome Peaky Blinders é derivado das lâminas de navalha costuradas nas bordas dos bonés usados pelos membros da gangue. Esta prática era supostamente utilizada como uma forma de intimidar e ferir adversários em confrontos. No entanto, a realidade por trás do uso dessas lâminas pode ser mais complexa, e alguns historiadores contestam a ideia de que os Peaky Blinders eram uma gangue especialmente violenta em comparação com outras gangues urbanas da época. O início do século XX foi um período de mudanças sociais significativas, com o crescimento das cidades industriais e a consequente urbanização. Birmingham, uma cidade marcada pela Revolução Industrial, viu um aumento no crime e na desigualdade social. Os Peaky Blinders surgiram como uma resposta a esse ambiente hostil, inicialmente composta por jovens de bairros pobres que buscavam proteção e oportunidades em meio à pobreza e à falta de perspectivas. Thomas Shelby, frequentemente retratado como o líder dos Peaky Blinders na série de TV, tem algumas semelhanças com personagens reais como Billy Kimber. Kimber, que foi um apostador e líder sindical que desempenhou um papel crucial no submundo criminoso de Birmingham. Ele era conhecido por sua astúcia e habilidade em consolidar o poder, organizando uma rede de apostas ilegais e estabelecendo alianças com outras gangues. As atividades dos Peaky Blinders incluíam apostas, jogos de azar e extorsão, mas também estavam envolvidos em atividades mais graves, como contrabando e agiotagem. A gangue prosperou durante a Primeira Guerra Mundial, quando Birmingham se tornou um importante centro industrial de produção de armamentos. O contrabando de armas, o mercado negro e o controle dos sindicatos eram áreas de atuação dos Peaky Blinders nesse período. A rivalidade entre os Peaky Blinders e outras gangues, como os Sabines e os Lees, era intensa e muitas vezes resultava em violentos conflitos territoriais. Billy Kimber, embora inicialmente um adversário, acabou formando uma aliança com os Peaky Blinders, unindo suas forças para controlar os negócios ilegais em Birmingham. Essa aliança estratégica foi um exemplo da natureza volátil das relações no submundo criminoso da época. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos membros dos Peaky Blinders voltaram para casa, mas a gangue continuou a enfrentar desafios. A Grande Depressão trouxe consigo dificuldades econômicas, e a repressão policial aumentou. Os Peaky Blinders começaram a declinar à medida que membros foram presos, mortos ou se afastaram da criminalidade. A história dos Peaky Blinders é um reflexo das complexidades sociais e econômicas da época. Eles não eram simples vilões, mas produtos de um ambiente que muitas vezes oferecia poucas alternativas para os jovens pobres de Birmingham. A luta pela sobrevivência em um contexto de pobreza, juntamente com as oportunidades oferecidas pelos negócios ilegais, moldou a ascensão e queda dos Peaky Blinders como uma das gangues mais notórias da Inglaterra. Em última análise, os Peaky Blinders representam um capítulo fascinante da história criminal britânica, destacando a interconexão entre a sociedade, a economia e o submundo. Suas histórias, embora romantizadas na ficção, oferecem uma visão valiosa de uma era de transformações e desafios, onde a linha entre o certo e o errado muitas vezes se tornava turva em meio à luta pela sobrevivência e pela ascensão social. À medida que avançamos na história dos Peaky Blinders, é crucial destacar a evolução da sociedade britânica e as mudanças que afetaram a gangue.
Com o declínio gradual do poder dos Peaky Blinders após a Primeira Guerra Mundial, novas forças e desafios surgiram. A década de 1920 viu a consolidação de medidas mais rigorosas por parte das autoridades para conter as atividades criminosas. A polícia intensificou seus esforços para erradicar as gangues e combater a criminalidade organizada. Os Peaky Blinders, que antes operavam relativamente impunemente, enfrentaram uma crescente pressão policial. Além disso, a década de 1920 trouxe consigo mudanças culturais significativas, com o surgimento da moda, música e estilo de vida característicos da era do jazz. Esse período de efervescência cultural também influenciou as atividades das gangues, e os Peaky Blinders, em particular, tiveram que se adaptar a um novo cenário social. A reputação dos Peaky Blinders na comunidade continuou a oscilar entre o medo e a fascinação. A imagem de gangsters elegantes, vestidos com ternos sob medida e bonés de aba plana, tornou-se parte integrante da cultura popular da época. A gangue era composta por indivíduos astutos e corajosos, que, de certa forma, desafiavam as normas sociais estabelecidas. O declínio dos Peaky Blinders também pode ser atribuído a fatores internos, como conflitos internos e rivalidades dentro da própria gangue. As alianças forjadas durante a guerra não se mostraram duradouras, e as disputas internas enfraqueceram a coesão da gangue. O mundo do crime é notório por sua falta de lealdade, e os Peaky Blinders não foram exceção. A Segunda Guerra Mundial marcou o fim definitivo da era dourada das gangues em Birmingham. A mobilização total da sociedade britânica para o esforço de guerra reduziu as oportunidades para atividades criminosas, e muitos membros das gangues foram recrutados para o serviço militar. O período pós-guerra viu uma mudança nas prioridades da sociedade, com um foco renovado na reconstrução e na estabilidade. A cultura das gangues urbanas, incluindo os Peaky Blinders, começou a desaparecer lentamente. A reconstrução pós-guerra e as mudanças sociais levaram a uma transformação no tecido urbano, com bairros sendo reformados e a criminalidade sendo mais rigorosamente punida. O romantismo associado às atividades criminosas urbanas perdeu seu apelo à medida que o Reino Unido se reconstruía e avançava para uma nova era. Hoje, os Peaky Blinders são lembrados como uma parte fascinante, porém sombria, da história de Birmingham. A cidade, que passou por uma profunda transformação desde os dias dos Peaky Blinders, agora é um centro vibrante e multicultural. A história das gangues serve como um lembrete das complexidades sociais que moldaram a Inglaterra do início do século XX e das forças que levaram à ascensão e queda dessas organizações criminosas. Em resumo, a história real dos Peaky Blinders é um fascinante capítulo da história britânica, repleto de nuances e complexidades. Suas atividades refletiram as condições sociais, econômicas e culturais da época, oferecendo um vislumbre das lutas e oportunidades enfrentadas por aqueles que viviam à margem da sociedade. A verdadeira história dos Peaky Blinders vai além da ficção, mergulhando nas raízes de uma comunidade urbana em constante evolução e explorando a interseção entre crime, cultura e história. Além disso, é importante reconhecer que, embora as gangues urbanas como os Peaky Blinders sejam muitas vezes romantizadas, a realidade de suas atividades era muitas vezes brutal e prejudicial para as comunidades em que operavam. A extorsão, violência e outras formas de crime organizado têm implicações profundas nas comunidades locais, exacerbando as desigualdades e minando a segurança. A história dos Peaky Blinders também destaca as dificuldades da luta contra esse crime organizado. Essas gangues muitas vezes se adaptavam às mudanças nas condições sociais e econômicas, encontrando novas oportunidades em meio à evolução da sociedade. As estratégias de aplicação da lei e as políticas de prevenção ao crime precisavam evoluir de maneira igualmente dinâmica para tentar enfrentá-los.